Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre a situação de goleiros para 2020. 2020, sincero. Sim, por causa da situação atual, Fernando Miguel e Jordi, já existe algum pouco de conflito da torcida em quem deve ser o goleiro do Vasco no próximo ano. Então, se você puder, você curte o vídeo, que a curtida de vocês me ajuda demais. Comenta, compartilha, ajuda aí o vascaíno sincero, tá ok? Bem, então vamos lá. O Jordi está fazendo um excelente campeonato pelo CSA. É um dos goleiros com mais defesas difíceis no campeonato. O goleiro tem sido um dos melhores nomes do CSA, está figurando entre os melhores goleiros do campeonato. E com isso a torcida do Vasco já voltou um pouco seus olhos para o Jordi, que ano que vem retorna ao Vasco e de repente pode brigar aí por uma titularidade. Tendo em vista os últimos jogos do Fernando Miguel, que não têm sido jogos tão bons. O Fernando Miguel tem tido algumas falhas e por causa dessas falhas a torcida já começa a pesar na balança a situação de goleiros para o próximo ano. E é mais ou menos sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Bem, vou começar falando exatamente pelo Jordi, né? Ele, quando subiu, ele pegou um time muito complicado, o Vasco estava numa situação difícil. O Jordi ficou muito marcado por uma goleada que o Vasco sofreu para o Internacional de 6-0. Desde esse jogo, a torcida do Vasco pegava muito no pé do Jordi, começou a não querer ver o jogador nem entre os reservas. O Jordi foi perdendo espaço, até ser emprestado lá para fora. Foi até para um clube do Irã, se eu não me engano. Acabou que o Jordi estava basicamente selado fora do Vasco, né? Depois de ter saído para tão longe, dificilmente jogaria no Cruz Maltino de novo. Voltou para o Vasco, era ali a terceira, quarta opção, tendo em vista que o Gabriel Félix estava na frente dele, e aparentemente a torcida já não contava tanto assim com o Jordi. Foi emprestado para o CSA para ser a segunda opção no gol, porém depois que entrou no jogo assumiu a titularidade, e desde lá vem fazendo um ótimo campeonato pelo CSA. Apesar da situação do CSA na tabela, o Jordi ele tem sido muito importante para os confrontos, não deixando o CSA receber goleadas e sendo importante em alguns outros jogos. Inclusive na última vitória do CSA, onde ele fez 6 defesas decisivas e conseguiu segurar o ataque do Ceará para que o CSA fosse vitorioso nessa partida. Enfim, tendo em vista todo esse histórico recente do Jordi, ele começou a crescer no cenário nacional, tendo assim um olhar diferente da torcida do Vasco para ele. Pois eu vou falar um pouco mais disso lá para frente. Vamos agora falar do Fernando Miguel, que veio para substituir, na verdade, quando o Fernando Miguel veio, o Martin Silva estava numa situação parecida com a do Fernando Miguel hoje. Martin Silva ele vinha falhando em várias partidas, principalmente no quesito saída de bola, saída do gol, né? Quando cruzavam a bola para dentro da área, o Martin Silva tinha que sair para interceptar. Geralmente não acontecia, o Martin Silva ele era muito seguro debaixo da trave, mas quando ele tinha que sair para interceptar alguma bola, geralmente dava ruim. E o Fernando Miguel ele veio para disputar a posição, acabou tendo boas partidas e já havia uma situação de desgaste do Martin Silva com a diretoria e começou a ter também com a torcida. Conclusão, com todo esses poréns, o Martin Silva acabou saindo do Vasco, o Fernando Miguel ganhou a titularidade. O Fernando Miguel vinha fazendo partidas seguras, estava sendo até então um goleiro tranquilo, não era uma preocupação para o torcedor vascaíno, sendo que nos últimos jogos para cá ele vem cometendo algumas falhas, inclusive falhas de saída. No último jogo contra o Atlético Paranaense ele saiu mal no lance do gol, onde o Madison acabou cabeceando e fazendo o gol da vitória. O gol do empate do Atlético Paranaense. Naquela hora era gol da vitória, né? Porque eles tinham aberto o placar. Enfim. Com isso, não só com isso, né? Mas atrelado a isso, a torcida começou a pesar um pouco na balança se seria válido manter o Fernando Miguel para o ano que vem. E tendo o Jordi com uma excelente fase, se o Jordi já não volta para o ano que vem com status de titular. Pois bem, vamos lá. Tem algumas coisas que eu quero falar. Primeiro, em relação ao Fernando Miguel.
ele tem tido algumas quebras assim de sequência, alguns jogos ele não tem ido bem, mas no geral o Fernando Miguel é seguro. Ele tem cometido algumas falhas em lances capitais e espera-se que ele faça mais defesas difíceis. A minha maior reclamação com o Fernando Miguel não é o fato dele ser um goleiro horroroso, porque ele não é. Ele é um goleiro bom, ele é um goleiro seguro. Porém, ele tem pecado na hora de fazer defesas difíceis, que é justamente o que o Jordi está fazendo no CSA. Defesas difíceis. Pois bem, agora a gente vem para um lance que acontece muito aqui na torcida do Vasco. Eu não sei se acontece nas outras torcidas, mas como torcedor vascaíno eu vejo muito isso aqui. No Vasco a gente tem uma seguinte mentalidade. Quem está jogando nunca é bom. Bom é sempre quem está no banco ou quem está fora do Vasco. Então o que acontece? Se um jogador titular está oscilando, o jogador que está no banco começa a parecer a melhor opção. Então, se não fosse o Jordi jogando bem, provavelmente a torcida estaria pedindo até o Sidão, dependendo da situação. Entendeu? E quando o jogador ele é do Vasco, ou jogou no Vasco e vai para algum outro time, aí sim que a torcida pede mais esse jogador. Você vê aí a situação do Thiago Galhardo, que saiu do Vasco, e a torcida vive falando, mas o Thiago Galhardo tá fazendo gol, o Gilberto tá fazendo gol, e, enfim. Bom é sempre quem não está aqui. Entendeu? Tem essa situação. O Jordi, no momento, ele está em alta no campeonato, e por isso também tem essa situação. Entretanto, há algumas coisas a se considerar. Primeiro, o fato do Jordi estar sendo mais efetivo que o Fernando Miguel. Como disse, é um goleiro, um dos goleiros que tem maiores defesas decisivas no campeonato. Está figurando lá entre os top goleiros com defesas difíceis. O Jordi é uma cria da base do Vasco. E tem um outro fator. O Fernando Miguel é um goleiro de 34 anos. Sinceramente, ele não deve jogar muito mais de 2 anos pelo Vasco. Entendeu? Em alto nível, pelo menos. 34, daquela 36, não sei se ele vai estar jogando isso tudo. O Jordi, ele já tem 26 anos. Então ele ainda tem uma longevidade muito grande no futebol. Se você parar para pesar pela idade e pela atual produção, talvez manter o Jordi, mesmo com risco de perder o Fernando Miguel por não querer ir para o banco, seja melhor desde que o Jordi mantenha a forma que vem atuando. Se fosse uma situação diferente, exemplo, se o Jordi não fosse jogador do Vasco, se não estivesse no Vasco, e estivesse fazendo esse campeonato que está fazendo pelo CSA, certamente a torcida estaria pedindo o Jordi mesmo assim, porque é um goleiro que está em um time de menor expressão, digamos por assim, está fazendo um campeonato muito bom. Então, certamente, mesmo que ele não tivesse vínculo ao Vasco, estariam de olho nesse jogador, assim como outros times também estarão. Então, mesmo se o CSA não ficar na primeira divisão, o Jordi ele provavelmente tem destino certo. Caso ele não volte para o Vasco para disputar alguma coisa, ou ser titular, ou ficar ali figurando, provavelmente o Vasco deve receber propostas ou do exterior ou de times do mercado nacional mesmo. Porque, como eu disse, pela produção que ele está tendo atualmente, hoje em dia ele é um jogador precioso que calha um investimento. Então o Vasco ele tem que pensar com sabedoria qual é a situação que ele quer manter para os seus goleiros para o ano que vem. Manter o Fernando Miguel pela segurança, pela liderança, pelo status que ele conquistou dentro do elenco, ou apostar num Jordi que está em alta, está em crescimento, é um jogador novo e que pode futuramente figurar alguma situação ou de lucro financeiro ou de estabilidade, porque, como eu disse, é um goleiro novo e numa crescente ele pode durar muito tempo ainda pelo Vasco. Então, eis a questão, o que fazer agora? Bem, eu passo essa bola para vocês e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Para 2020, qual goleiro você quer no Vasco? Jordi? Fernando Miguel? Os dois? Quem vai no banco? Quem fica de titular? Por quê? Comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Gostaria muito se vocês pudessem curtissem o vídeo. A curtida de vocês me ajuda demais. Comenta, compartilha nas redes sociais vascaínas, ajuda o Vascaíno Sincero, tá ok? Se você não está no canal, se inscreve,
curte o vídeo para dar uma moral para o Vascaíno Sincero. E é isso aí. Beleza? Então, valeu, falou e até